bem? Live da manhã. O tema de hoje é: no que você acredita? No que você acredita? Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha com o que você trabalha? Qual que é o grande objetivo disso? Qual que é o grande objetivo das ideias que você defende? Qual que é o grande objetivo em sentido de vida? Qual que é o seu sentido de vida? Qual que é o teu propósito? Eu estou trazendo um tema assim bem reflexivo, porque são essas reflexões que na verdade movem ou deveriam te mover. A gente vive numa sociedade onde os valores estão bem invertidos. Essa semana eu estava numa live, em algum momento eu peguei e falei assim: olha, isso aqui é um tema polêmico, eu nem lembro exatamente o que eu estava falando. Mas na real, não tinha nada de polêmico. A questão é, a pauta que é colocada hoje em dia, o vocabulário que é colocado hoje em dia, é daquelas pessoas que querem destruir tudo que a gente acredita. E a gente usa o vocabulário deles, a gente usa os valores morais deles, a gente utiliza da lógica, ou na verdade da falta de lógica, né? Porque eles não gostam da lógica, isso aqui pode ser até um assunto. Gostam de ideologia, não de lógica. E a gente fica jogando esse jogo. Só que o fato é, no que você acredita? O que você vê como certo? O que você vê como errado para tua família? A gente está vendo algo hoje em dia muito sério, por exemplo. A quantidade de divórcios é absurda. As pessoas estão se divorciando por qualquer coisa. E isso é cultural. Só que chegou a um ponto que você olha para dentro de uma igreja, por exemplo, que é um lugar onde os princípios judaico-cristãos deveriam estar bem fortes, né? O número de divórcios dentro de uma igreja é mais alto do que fora. Peraí, o que está acontecendo? Qual é a influência que as pessoas estão tendo? Vamos voltar no tema. No que você acredita, pelo que você luta, ou melhor, contra o que você luta. Algo que eu aprendi é sobre você não olhar pelo que as pessoas lutam, mas contra o que elas lutam. Porque esse tipo de ideologia, esse tipo de pensamento destrutivo à família, destrutivo a valores, destrutivo à fé, está em todo lugar. Mas o pior de tudo é você ver as pessoas exaltando esse tipo de coisa. Eu estava vendo uma publicação: Israel está sobre guerra. Israel atacou alguns postos de enriquecimento de urânio do Irã. Irã ia formar bombas nucleares. E o Irã é um lugar que financia grupos terroristas. Eles não podem fazer isso. Existem sanções mundiais, enfim, para isso não acontecer. Israel atacou esses lugares. Eles revidaram atacando no meio da cidade. E aí existe uma propaganda gigante em cima disso, né? Só que o fato é que eu abri uma publicação e eu vi uma menina cristã com até arroba mencionado da igreja dela, evangélica e tudo mais. E o comentário dela: eu não entendo pessoas que estão defendendo Israel. Israel que começou. Como é que é? Como é que é? Aqui a gente não está falando de torcedor de futebol religioso, tá? Não é porque ela é cristã que ela deveria defender Israel. Mas vamos usar uma lógica. Contra quem eles estão lutando? Olha para o inimigo. Quantas igrejas evangélicas ou católicas, quantas igrejas cristãs existem lá? Quantas mulheres lá têm liberdade?
Quantas vezes você já viu os líderes de lá falando que eles têm que destruir o Ocidente, tem que destruir Israel, tem que destruir os Estados Unidos, tem que destruir a nossa cultura de libertinagem? A gente está falando de gente muito extremista. E a gente está falando de gente que quer realmente destruir e não fala da boca para fora. Só que existe uma influência de mídia muito forte contra Israel. Existe uma influência de mídia muito forte sobre tudo que a gente acredita, né, na verdade. E aí, é aquilo que eu falei. No que você acredita? Porque diante de toda essa propaganda, você vê pessoas cristãs, até mesmo judeus há um tempo atrás e até recentemente, até hoje em dia, no parlamento israelense inclusive, defendendo o contrário daquilo que era para eles defenderem. Tá entendendo no que eu tô falando? As coisas estão invertidas. Os nossos inimigos, eles fazem as pautas e a gente simplesmente entra no jogo deles. Eu dei o exemplo da guerra aqui de Israel, mas a gente pode dar exemplo de valores, a gente pode dar exemplo de ética, a gente pode dar exemplo de coisas que você está deixando entrar no teu casamento, a gente pode dar exemplo de educação dos filhos, a gente pode dar diversos exemplos. A gente se deixa influenciar por ideias. E o que o nosso inimigo mais pode fazer para nos manipular são ideias, são pensamentos, são sentimentos. Isso é muito perigoso. E a gente vê a nossa sociedade caindo nisso. A gente vê cristãos, a gente vê judeus, a gente vê muita gente jogando o jogo do mundo. E aí você vê todos aqueles valores que fundaram a nossa sociedade como ela é hoje, democrática, uma sociedade com liberdade, uma sociedade com fé, uma sociedade com liberdade religiosa, uma sociedade que conquistou muitos direitos para homens, mulheres, enfim. A gente vê as pessoas defendendo o contrário hoje em dia. É engraçado. Mas você vê hoje em dia mulheres defendendo o Irã, por exemplo. Isso aqui é um claro exemplo. Um claro e nítido exemplo. Um claro e nítido exemplo. Porque lá não existe uma igreja. Opa! Efetive o pagamento e siga as instruções do visor. Tudo isso por manipulação. E o grande foco aqui que eu quero trazer para essa live é: cuidado com o que você está deixando entrar na tua casa. Cuidado com o tipo de ideia que está regendo o teu lar. Cuidado com o tipo de ideia que está entrando na tua cabeça. Porque a gente acaba sendo influenciado e as nossas pautas, o nosso vocabulário, o nosso jeito de falar e criar os nossos filhos acaba sendo influenciado por ideias más. Por exemplo, existem muitas pessoas moralistas do mundo de hoje que defendem penas absolutamente duras para maus tratos de animais, que é de fato algo que não pode acontecer. É algo que não é bom nem um pouco, é mal, maléfico, muito maléfico. Só que você vê exemplos aí de pessoas pegando 11 anos de cadeia, 8 anos de cadeia, tanto no Brasil e nos Estados Unidos, por causa de maus tratos a animais, por causa de matar animais, enfim, casos terríveis, que eu repudio também. Só que você vê as mesmas pessoas que defendem essas penas duríssimas defendendo assassinato de bebês.
Porque falar de um aborto com 8, 9 meses, desculpa, mas uma criança com 8 meses é uma criança. Que seja 3 meses. Quem já viu um feto, cara, vocês não imaginam a revolta que eu tive quando o meu filho Davi, eu descobri que a Letícia estava grávida. A gente foi no médico e tal, né? Qual foi a primeira coisa que eles perguntaram? Quer abortar? Falei, quê? Como é que é? Não, vamos. E ainda a mulher insistindo ainda. 2 ocasiões, inclusive, que insistiram absurdamente. Em um momento já estava num grau elevadíssimo de gravidez. Cara, pra mim isso é terrível. E você vê pessoas que defendem a causa animal, defendem coisas, colocando os animais acima do ser humano. Existem pessoas famosas que defendem como... Cara, eu já ouvi um caso de uma mulher, eu não vou conseguir citar o nome dela, eu não me lembro. Mas ela falou assim que as pessoas se revoltam com o Holocausto, que matou 6 milhões de pessoas. Muitos deles judeus. Ela fala, só que 6 milhões de frangos estão sendo mortos por causa de alimentação. E é a mesma coisa, porque são vidas, cara. Comparando a vida de um ser humano com a vida de um animal. As pessoas... Você tá entendendo quem é que direciona as pautas? São pessoas que não enxergam o ser humano como imagem e semelhança de Deus, como um ser sagrado. Encaram o ser humano como mais um bicho. Mais um bicho que veio do macaco. E esses valores que estão sendo ensinados, esses valores que muitas vezes entram nas nossas casas. Esses valores que muitas vezes nossos filhos assistem na TV através de desenhos animados. São esses princípios que tomam a sociedade. Isso é muito perigoso. Muito maléfico. Muito maléfico. Quando você reduz o ser humano abaixo de um animal ou no mesmo patamar de um animal. Quando eu ouvi isso de forma insistente, cara, eu fiquei perplexo. Isso me bate revolta, sabia? Porque você vê que existe uma cultura muito forte para as pessoas não terem filhos. E aí o que acontece? Existe uma luta do islamismo radical sobre o Ocidente. E um dos pontos deles é dominar, porque eles já dominaram a Europa há anos atrás. E a ideia deles é dominar, mas não sobre guerra, mas sobre ocupação, imigração. Eles têm 8, 9 filhos. Enquanto aqui não se tem filhos, o que vai acontecer? Um dia eles vão se tornar a maioria, isso é óbvio. Claramente óbvio. E aí você vê culturas incentivando as pessoas a não terem filhos, isso é óbvio, óbvio que vai acontecer. E quando eu falo isso, eu não estou falando generalizando e colocando pessoas muçulmanas como maus, etc. Pelo contrário, eu tenho amigos muçulmanos, inclusive. O que eu quero dizer é que existe ideologias extremistas no mundo. Isso é muito perigoso. E as pessoas caem nesse papo pensando em humanismo. As pessoas caem nesses assuntos imaginando que estão pensando no bem, estão pensando em causas humanitárias. Só que as mesmas pessoas que levantam essas causas humanitárias, elas defendem outras coisas terríveis. Há o exemplo aí do aborto que eu falei. Então aquilo que eu falei no início da live, não é sobre pelo que a pessoa luta, mas sobre contra o que ela luta. Contra o que você luta. Esse é o grande ponto. Contra o que você luta. Sobre o que verdadeiramente você acredita. Porque é isso que está regendo a tua casa. Esse é o recado de hoje.
Espero que você tenha feito sentido para você. Se fez sentido, você que vai ver a gravação depois, coloca um comentário aí. Tá bom? Você que é nova aqui, todas essas lives vão pro Spotify. Link na minha bio. Ou destaque podcast. Dá 5 estrelas lá e segue o podcast 5x22. Sempre tem uma sacada de empreendedorismo ou para sua vida pessoal mesmo. Tá bom? Vamos fazer a nossa conexão de hoje. Fecha os seus olhos. E respira fundo comigo 3 vezes. Pensando só na sua respiração. Vamos lá. Fonte das bênçãos és tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos imensamente por tudo que tem nos feito. Te agradecemos imensamente por mais essa live, mais esse tijolinho de algo muito grande que estamos construindo. Muito obrigado por essa missão, muito obrigado por estarmos aqui. Que o Senhor abençoe, direcione e ilumine cada um de nós para que venhamos ter uma semana maravilhosa. Que o Senhor cuide dos valores que trazem a ordem para a sociedade, trazem a ordem para a nossa família, trazem a ordem para aquilo que mais amamos, e que venhamos ter consciência de tudo isso e que venhamos ser agentes transformadores do Senhor aqui na terra. Cuide dos nossos negócios, cuide das nossas casas. Amém. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, 2025 é o meu ano. Estamos no meio do ano, mas tem coisas maravilhosas ainda para acontecer na sua vida. Vamos pra cima, conta comigo. Amanhã de manhã estaremos aqui de novo, 5h22, horário de Brasília. E é isso. Tamo junto, um abraço, fica com Deus, que o Eterno abençoe vocês. E amanhã tem indicação de livro. Não esquece, você que vê a gravação, você que acompanha ao vivo, vê o mais rápido possível que tem a indicação do livro da semana. Tá bom? Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.